Continuando com a nossa aula de matemática, ainda no livro EMAI Ler e Escrever, você vai precisar do lápis, da borracha e também de uma régua, porque agora nós vamos fazer as atividades da sequência 9, que estão nas páginas 54 a 58. Então, preste atenção nas explicações. Página 54, sequência 9, medindo comprimentos. Atividade 9.1. Número 1. Todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? Bom, eu medi. Hoje eu medi o tempo quando eu fui ver as horas. Você já mediu alguma coisa hoje? Não precisa escrever, só pensa aí se você já mediu, ok? Número 2. Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra quais são elas. Então, para a gente descobrir, a gente vai ver as imagens de cada criança aí, o que eles estão medindo. A primeira criança aqui, o que será que ela está medindo? Veja que ele está olhando para o relógio. Então, ele está medindo o tempo. A gente consegue medir o tempo com um relógio, que daí a gente mede as horas, os minutos e os segundos. Existem os relógios analógicos, digitais e também o relógio de sol. Mas os mais conhecidos que a gente mais utiliza são esses dois, analógico e digital, para a gente medir então a passagem do tempo através das horas. Mas existe também uma outra forma de medir o tempo, que é através do calendário. No calendário, a gente consegue medir o tempo através dos dias, semanas, meses e anos. E este outro garoto aqui, o que ele está medindo? Percebam que ele está em cima de uma balança. Então aqui ele está medindo a massa, ou seja, o peso. Para medir a massa, a gente utiliza a balança. Aí tem esse tipo de balança aqui, que a gente vê muito nas farmácias, e esse tipo de balança aqui que a gente vê muito em supermercados, padarias, açougues, mas existem vários tipos de balança. Essas duas aqui é a que a gente mais vê por aí, não é verdade? Então, para medir a massa, ou seja, o peso, utilizamos a balança. E essa garotinha aqui, o que ela está medindo? Perceba que ela está utilizando uma régua, então ela está medindo o comprimento. Para medir o comprimento, a gente pode utilizar uma régua, se a gente for medir uma coisa pequena. Uma trena, se a gente for medir uma coisa maior. E a fita métrica, se a gente for medir partes do corpo, como a costureira faz, por exemplo. Existem outros instrumentos de medida, mas esses são os que a gente mais conhece, não é verdade? E para medir o comprimento, a gente pode medir a altura, largura e o comprimento mesmo das coisas, né? E para qualquer tipo de medida de comprimento que a gente vai fazer, a gente vai usar um desses três instrumentos aí, ok? E esta coleguinha aqui, o que ela está medindo? Perceba que ela está colocando a água da jarra dentro de um copo. Então, ela está medindo a capacidade, que é quanto cabe de um determinado produto dentro de um recipiente. Normalmente, líquido, né? Então, a gente mede água, a gente mede leite, a gente mede suco. Quando a gente vai medir a capacidade, a gente usa o copo graduado, principalmente quando a gente vai fazer receita em casa, né? Que a gente precisa medir lá a quantidade de leite que vai em um bolo, por exemplo. Então, a gente mede usando o copo graduado, ok? Voltando aqui para a página 54, vamos então ver o que teremos que fazer na atividade que está na letra A. Faça uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir.
Então, aqui você vai listar os instrumentos de medida que você conhece. Eu falei vários, né? Se você conhecer algum deles, pode escrever aqui. Faça uma lista, escreva um embaixo do outro, ok? Página 55, atividade 9.2. Número 1. Pegue uma régua e observe-a. Então, pega a sua régua aí, que eu vou pegar a minha. A minha é esta aqui. Então, vamos observar juntos. Você sabe o que significa, o que representa cada número desses que está na régua? Bom, cada número deste que aparece nas réguas, eles representam uma unidade de medida, que é o centímetro. O centímetro é esse espacinho que existe entre um número e outro. Vejam, esse espacinho aqui que tem entre um número e outro é o centímetro. Então, cada número deste da régua representa 1 centímetro, certo? Então, nesta régua aqui, nós temos 30 centímetros. Vejam, começou aqui no 0, né? E terminou aqui no 30. Então, nós temos 30 centímetros, certo? O centímetro a gente representa com as letras cm. Então, indicamos o centímetro por cm. Assim, olha, escrito em letra minúscula mesmo, o C e o M. Toda vez que a gente for escrever uma medida em centímetro, a gente não precisa escrever a palavra inteira. A gente usa só o C e o M, certo? Bem, observe aqui então esta imagem para a gente entender. Nesta imagem tem o desenho de um trem. Embaixo do desenho está posicionada uma régua, né? Percebam que a régua está posicionada de uma maneira que o zero, o risquinho do zero, está bem juntinho aqui, olha, com o início do desenho, certo? E o final do desenho está aqui, olha, em cima do risquinho número 8, certo? Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente percebe que este desenho de trem, ele tem 8 centímetros, porque começou aqui no 0 e terminou aqui no 8. Então, sempre que a gente for medir usando a régua deve ser posicionada de uma forma que o 0 fique bem no início daquilo que a gente quer medir. E aí, para a gente saber a medida, a gente vai olhar aonde está terminando o desenho, o objeto ou a coisa que a gente está medindo, certo? Muito bem. Mas além dos centímetros, tem outra coisa na régua. Vocês perceberam que tem o risquinho maior e tem os risquinhos menores, não é mesmo? Entre esses risquinhos menores existe um espaço, que também é uma medida, que é o milímetro. O milímetro é menor que o centímetro. Indicamos o milímetro por mm. Então, sempre que a gente for escrever uma medida em milímetros, a gente pode usar somente as letrinhas mm, minúscula assim. Não precisa escrever a palavra inteira, ok? Então, vamos observar aqui uma imagem. Vejam que a régua está posicionada embaixo do lápis para medir a pontinha do lápis. A gente só quer medir a pontinha do lápis aqui. Viram que está menor que 1 centímetro? 1 centímetro está aqui, ó. Olha aqui o número 1, né? A ponta do lápis é menor que 1 centímetro. Veja que começou aqui no 0 e terminou aqui, olha. Então, aqui, essa medida é em milímetros, certo? Então, a ponta desse lápis tem 4 milímetros. Por quê? Se você for contar os risquinhos que aparecem aqui, ó, são 4. 1, aqui,
2, 3, 4 risquinhos, bem pequenininhos ali, quase não dá para ver, mas são 4 milímetros, certo? Então, a ponta desse lápis mede 4 milímetros. Então, aqui dá para a gente perceber que 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Se você for contar os risquinhos que tem aqui, ó, do 0 até o 1, se você for contar, você vai ver que tem 10 risquinhos aqui. Significa que são 10 milímetros. Então, 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro, ok? Voltando aqui para a página 55, letra A. O que significam os números que aparecem nas réguas? Lembra que eu falei que os números na régua indicam uma unidade de medida. Que unidade de medida é essa? Escreva aí. Letra B. Qual é o menor número que aparece na sua régua? A régua que você utilizou aí. Qual é o menor número que aparece nela? Letra C. E o maior? Qual é, então, o maior número que aparece na sua régua? Número 2. Use sua régua para medir o comprimento dessas duas fitas. Então, aqui nós temos duas fitas, uma com desenho de sol e uma com desenho de estrela. Então, a gente vai medir. Para medir, você vai posicionar a sua régua em cima do desenho aí no livro, ok? Você vai posicionar de uma forma que o 0 fique bem no início do desenho, bem no início da fita aí, certo? Aí você consegue saber quanto tem de comprimento essa fita. Você posicionou em cima do 0, você vai ver aonde está terminando aí a fita, ok? Você vai fazer isso também com a fita de estrelas, né? Posicionar a régua bem o 0 bem no início aqui, ó, da fita, para você saber quanto ela mede, certo? Depois que você mediu, você vai responder a perguntinha da letra A e da letra B. Na letra A, quantos centímetros tem a fita com desenho de sóis? Essa fitinha aqui que tem os desenhos de sol. Quantos centímetros ela tem depois que você mediu? Letra B. E a fita de desenho de estrelas? Bom, então depois que você mediu, é só você anotar as respostas aí nessas linhas, ok? Página 56. Número 3. Agora, usando a régua, que tal medir o comprimento de objetos de nossa classe? Como não estamos na escola, não vamos medir os objetos da classe. Vamos medir os objetos que temos em casa e anotar os resultados aí na tabela. O primeiro objeto que a gente vai medir é o lápis. Depois, teríamos que medir o tampo da carteira. Aquela carteira que a gente usa na escola, nossa mesinha, né? Não temos carteira em casa, então não vamos medir. Mas vamos medir o livro, vamos medir também o caderno e uma colher. Então, você vai medir todos esses objetos utilizando a régua. Aí, é só anotar o comprimento na tabela. Lembre-se de posicionar a régua com o número 0 no início do objeto, ok? Página 57, atividade 9.3. Número 1. Quando medimos comprimentos um pouco maiores, podemos usar a fita métrica. Ela também é dividida em centímetros. Letra A. Observe a fita métrica e anote como ela é. Bom, aí tem uma imagem da fita métrica que está enroladinha, né? A fita métrica é um instrumento muito utilizado pelas costureiras para medir as partes do corpo na hora de fabricar uma roupa, né? De confeccionar uma roupa. Então, elas medem a cintura da pessoa, elas medem o pulso, o comprimento, né? Sempre utilizando a fita métrica. A fita métrica ela é dividida em centímetros, então ela tem 100 centímetros. E 100 centímetros é o mesmo que 1 metro, tá? Então, a fita métrica é este instrumento utilizado
na maioria das vezes pelas costureiras, que tem 1 metro de comprimento ou 100 centímetros. A atividade 2 nós não vamos fazer, porque nós não estamos na sala de aula. A atividade pede para medir a sala de aula, então não tem como a gente fazer, nem a 2 e nem a 3, ok? Além das unidades de medidas que vimos até aqui, existem também as unidades de medidas não padronizadas, que são o palmo, que é a distância entre a ponta do dedo polegar até a ponta do dedo mindinho, né, quando a mão está aberta assim. Veja como o garoto está medindo a mesa. Ele está medindo em palmos. Então, ele vai colocando a mão, né, em cima da mesa, a mão bem abertinha assim, para saber quantos palmos tem a mesa, certo? Além do palmo, tem também a medida do pé. Então, que é a distância entre o calcanhar e a ponta do dedão do pé. Normalmente, as crianças utilizam esse tipo de medida nas brincadeiras. Igual tá aí na imagem, o garoto medindo o espaço do golzinho aí para brincadeira, né? Tem também a medida do passo, que é a distância entre a ponta do dedão de um pé até a ponta do dedão de outro pé, quando a gente muda o passo, né? A gente usa esse tipo de medida quando a gente precisa medir um espaço e não tem nenhum instrumento padronizado, a gente não tem nenhuma fita métrica, não tem nenhuma trena, então a gente mede os passos. Só que essas medidas não são muito confiáveis. Por quê? Dependendo da pessoa que for medir, vai dar diferença. Por exemplo, se eu for medir uma mesa utilizando a minha mão, o meu palmo, vai dar uma medida. Se você for medir com a sua mão, vai dar outra medida, porque sua mão é menor que a minha. Então, por isso, não se utiliza muito esse tipo de medida, só mesmo quando a gente está precisando medir e não tem nenhum instrumento de medida, mas aí não dá para confiar muito na medida. Isso era muito utilizado antigamente, antes de existir as normas de medida padronizadas, né? Os instrumentos como a régua, a fita métrica, a trena e entre outros. Então, usava-se esse tipo de medida. Além dessas 3 que eu coloquei aqui, tem outras, mas essas 3 são as mais utilizadas, certo? Página 58, atividade 9.4. Número 1. Você já trabalhou com quadros numéricos. Agora vai explorar outro quadro. Analise as colunas e as linhas completas. Então, vamos analisar. Então, nessa primeira linha completa que tem aqui, o que dá para a gente perceber? Todos os números começam com 1, todos os números têm o 0 no meio, só que o final muda. Então, começou com 100, aí depois 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Ou seja, começou no 100, terminou no 109. Então, foi aumentando de 1 em 1. Nesta outra linha aqui, todos os números começam com 1, tem o número 5 no meio e o final muda. Então, começou com 150, final 0. Depois, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159. Então, começou no 150, terminou no 159. Então, foi aumentando de 1 em 1 também. Aqui, olha, nesta linha aqui, o que a gente percebe? Vejam, todos os números começam com 1, mas o segundo número não é igual. O último número é. Então, veja,
Tem o 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Então, dá para perceber que foi aumentando de 10 em 10. E nessa outra linha aqui? Todos os números começam com 1, o meio é diferente e todos terminam com 5. Então, começou no 105, depois foi para o 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195. Então, também foi aumentando. Começou no 105, terminou no 195. Mas qual a diferença de um para o outro? Começou no 105, depois 115. Então, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Então, foi aumentando de 10 em 10 também. Olha quanta coisa que a gente observou, certo? Então, agora aqui na letra A, complete o quadro com os números que estão faltando. Então, você vai completar o quadro aí com os números que estão faltando, certo? Letra B, escreva dois números que são maiores que 170 e menores que 185. Certo? Depois que você completar o quadro, você vai escolher dois números aí, que sejam maior que 170 e menor que 185, ok? Assim terminamos a nossa atividade de matemática de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula e espero vocês no próximo vídeo. Beijo e até a próxima!